favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com Boa vocês? tarde. Sim, tia, eu tô ótima, e a senhora? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Gente, amém, né? Ontem, nós fizemos correções de algumas atividades e fizemos uma questão aqui juntos. E eu passei 3 questõezinhas aí para casa, tá certo? Vamos lá. Página 274, tá bom? Abram aí para nós corrigirmos. É no livro de português? Isso, amor. Português, engraçado que em inglês português é guice. Legal. Gente, deixem É aí o português. número para o final da aula, tá bom? Porque eu não estou falando frequência agora. Clara Cavalcante vai iniciar a leitura, tá certo? Quem for ler vai me dizendo aí no chat. Vamos lá, Clara. Depois a Maria. Quanto ao título dado ao texto, podemos dizer que A. Se centraliza nos efeitos do sono sobre os animais que hibernam. B. Não se relaciona com as informações abordadas no texto. C. É bastante breve, já que se trata somente de um apelo à leitura. D. Apresenta a hibernação sobre os lados positivos e negativos. E. É adequado, já que o sono de fato mata a fome. E aí, vocês marcaram que opção, gente? Tia, eu marquei a opção A. Opção A, tô vendo que algumas pessoas marcaram, a Maiane marcou em C, né? Outras marcaram A, o Taimo. Gente, a resposta correta é a opção A, tá Que bom? página é? 274. Gente, frequência só no final da aula, eu não estou fazendo frequência agora, certo? Aí, vamos lá. E tem A. Essa pergunta, gente, está relacionada, não é o texto lá das esponjas, né? É aquele trechinho que nós lemos, que dizia assim, ó, o sono que mata a fome e economiza energia, certo? Da página 274, que era um texto bem pequeno. Aí era sobre o título desse texto, certo? E a opção correta é o item A. Que Centraliza questão a gente já tá? sobre os animais que hibernam, tá Que certo? questão a gente já tá? Na 13 ou na 14? Na 13. Vamos para 14 tá. agora, tá bom? Clarissa? Questão 14. Entorpecimento completo ou parcial. A relação semântica existe entre o adjetivo completo e parcial. Retém-se em inverno e verão. B. Tranquilo e agitado. C. Paralisado e imóvel. D. Branco e claro. E. Amarelo e amarelado. Amarelado. E aí, gente, vocês marcaram o quê? Entorpecimento completo Tia, ou parcial? Marquei a D. eu marquei a B, de bola. Vamos ver, né? Cada um marcou uma opção aí diferente. Vamos observar. Entorpecimento completo ou parcial. A relação semântica existente entre os adjetivos completo e parcial repetem-se em. Eu marquei a D. Gente, deixa eu explicar essa questão para vocês, certo? Para quem não entendeu. Percebi que cada um marcou aí uma opção diferente, né? Não é a E, certo? Não é a É a B. Ó, deixa eu explicar para vocês entenderem. Tem aí as palavras completo e parcial. Vocês iriam marcar a alternativa que tivessem duas palavras B. que tivesse a mesma relação semântica que aconteceu em completo e parcial. A palavra completo e parcial, elas são palavras o quê? Em relação ao sentido delas? Elas são sinônimas ou elas são antônimas? Elas são contrárias? Antônimas, ou seja, tem sentido contrário, né? Então, que alternativa tem duas palavras de sentido contrário, pessoal?
A B, eu marquei a B. B. É Eu falei B. Tia, eu coloquei. Sabe por que eu marquei a Et? ok. É porque ali havia completo e parcial. Pensava que parcial fosse tipo uma parte. Aí seria tipo amarelo e amarelado. Mas parcial, Taima, realmente significa uma parte, entendeu? Mas, por exemplo, completo e parcial são contrários, porque amarelo e amarelado, Várias cores. né? Que a gente, elas são antônimas, certo? Não é bom, né? Por isso que Adorei. Obrigada. tranquilo e agitado, porque tranquilo e Por que agitado a são Gabriela duas tá palavras falando? de sentido Então contrário. então a letra B, tio. Letra B, certo? E Porque aí, acho que Tia, agora eu ok? posso ler? Pode. 15. Questão 15. O que Marcelo Gleiser quis dizer com a expressão hibernação genética? Posso falar? O parágrafo do seu artigo. Posso falar? Uhum. Aqui. Os dois podem. Que enquanto hibernam, dormem, estão economizando energia, dando origem à expressão. posso falar, tia, agora? Pode falar. Que seria a hibernação entre os outros da família, passando de geração para geração. Mas nessa questão aí, né? Está falando da hibernação genética, certo? O que De seria, gêneros? o que, Gênero. o que seria essa hibernação genética? Como é que aconteceria uma hibernação genética, gente? Vocês sabem que a hibernação alguns Eu animais confundi, dormem por muito tempo. eu desliguei a energia genética. Tá, mas repete, por favor, que eu não entendi nada, amor. Eu tô dizendo que eu liguei a palavra genética à energia. Entendi. Mas assim, ó, vamos Deixa eu falar a minha. pode A falar. questão 15, né? Isso. Coloquei. Que o organismo adormece enquanto dorme a hibernação. Pronto. Essa questão era uma questãozinha um pouquinho complicada, tá certo? Para vocês entenderem. É porque vocês tinham que comparar a hibernação, né? Tinham que saber o que era a hibernação. Mas ele está falando de hibernação genética. Ele quer dizer o quê, gente? Que mesmo as esponjas, né? Ele falou que agora é falando sobre as esponjas, tá certo? E vejam aí que é o texto de Marcelo Gleiser. Vocês têm que prestar atenção na pergunta, certo? O que é que ele diz? Que as esponjas têm o quê? A gente quer saber porque ele já coloca outro texto pra gente e a gente pensa que é aquele texto. Esse texto que o Nicole colocou. E a outra atividade vai colocar um texto anterior. Vou explicar isso para vocês, tá? Por isso que eu digo que tem que prestar atenção na pergunta, tá bom? Realmente, primeiro nós lemos um texto, aí no meio das questões vem outro textinho, aí tem questões sobre o texto, mas ele falou, o enunciado da questão está correto, certo? A gente tem que prestar atenção. Ele diz assim, ó, o que Marcelo Gleiser. Se é o Marcelo Gleiser, né? Por isso que a questão é um pouquinho difícil, porque vocês confundiram os textos. Ele fala lá no texto das esponjas, ele fala o que sobre as esponjas? Que o que é que as esponjas têm que nós humanos temos, gente, hein? O que elas têm o que nós temos Os nervos jogam os nervos. As células. Células nervosas. Né? Ele fala que elas têm células e têm proteínas. Nervosas. Né? Células mas elas nervosas. nunca evoluíram. Por quê? Porque é como se elas estivessem em uma hibernação, entendeu? Como assim? É como se mesmo elas tendo, né, as proteínas responsáveis pela fala, por exemplo, mesmo as esponjas tendo as proteínas, tendo as células, é como se elas estivessem em uma hibernação e elas nunca tivessem acordado, como se elas nunca tivessem desenvolvido. É como se, assim, elas têm as células, têm proteínas, né, que nós seres humanos temos,
mas elas nunca acordaram, elas nunca desenvolveram. Isso é como se elas estivessem em uma hibernação, né? Em um sono. Entenderam? Ou não? Então quer dizer que, tipo, elas possuem células nervosas, mas não evoluíam. Por isso é como se estivesse Isso. uma hibernação. Exatamente. Elas Exatamente isso. possuíam ou não possuíam? Exatamente isso. Elas possuem, né? Mas nunca desenvolveram. Ou seja, como se estivessem em uma hibernação e nunca tivessem acordado. Certo? Pronto, pessoal, até aí ou não? Taima, por favor, tu pode digitar a resposta aí? Qual, tia? Da 15? Uhum. Tia, eu poder ler o texto? Agora, nós vamos falar, não o texto todo, tá certo? Porque isso aí são explicações, tá bom? Aí você vai lendo, a gente vai comentando, depois vai lendo o restante do texto. Pode, Clarissa, depois do Gabriel, tá certo? Nós vamos falar agora, gente, dos pronomes. No quinto ano, vocês estudaram sobre essa classe gramatical, né? Que são os pronomes. Alguém lembra, né? O que é o pronome? Quem é que sabe o que é um pronome? Quem sabe explicar essa palavra? É, Alguém lembra? eu acho que eu não lembro, só que eu não sei o que é. Eu não sei, eu acho que eu tô confundindo. É uma palavra que acompanha o substantivo. O pronome são as palavras que Pesquisou, né? acompanham ou substituem o substantivo, tá certo? E a gente vai ver, vai relembrar, na verdade, que existem vários tipos de pronome. Tia, como assim? Acompanham ou substituem? Por exemplo, se eu digo assim, Maria e Rafaela são amigas. Eu poderia substituir, né? Eu tenho dois substantivos aí, Maria e Rafaela. Mas eu poderia substituir essas duas palavras por um pronome. E aí? Eu e ela. Eu e ela? Elas. No caso, eu e ela são pronome, mas no caso aí seria por elas. Elas são amigas. No caso aí, A por elas, gente ainda tá na 15. certo? Então, vamos lá. A gente já sabe que o pronome são as palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Nós vamos ver aqui, nessa página 275, os pronomes pessoais, tá certo? Vamos lá, Gabriel, inicia a leitura, depois a Clara, e depois Poxa, da 15? o Simon digitou aí no chat. É só subir um pouquinho, tá certo que tem. Oi, Gabriel. Vou ler. Pronomes pessoais. Pronomes é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando como a pessoa da discussão. Na comunicação, existem três pessoas na discussão. As pessoas gramaticais. Eu, quem falo. Tu, com quem esse falo? Ele, de quem se fala? Ótimo. Então, vamos lá. O pronome, né? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que são as pessoas do discurso, que podem ser eu, tu, ele, né? E ainda também nós, vós, eles. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá certo? Vamos lá, Clarissa, continua, depois a Clara e depois o Caio. Clarissa? Tia, só uma coisa. Essa regra de pronomes pode até, às vezes, não ser tão... Não sei se é besteira mesmo, mas pode ser tão correta, vamos dizer assim. Porque, tipo, aqui diz eu, que é quem fala. Não imaginou se ele está falando dele mesmo, se envolver em uma confusão, está falando dele mesmo.
Falando Não, em tá. primeira pessoa, como assim, mais ou menos? Deixa eu te explicar isso aí. Não é, não é nesse sentido, entendeu? De estar falando realmente dele ou estar falando de alguém. É assim, ó. Quando eu digo eu digo assim, eu fui, né? Eu fui à praia. Quem foi à praia? Eu. Agora, quando eu digo assim, tu foi à praia, né? Eu estou falando com alguém. Agora, se eu digo assim, Taimon, a Clarissa foi à praia. Nós estamos falando dela, né? Eu posso dizer assim, Taimon, ela foi à praia. Entendeu, Taimon, como é? Não é realmente você estar falando sobre alguém. É só para ele estar só exemplificando o eu, como é que funciona? O eu, tu, eu, tu e ele, certo? Tia, realmente não entendi. Desculpa. Não tem problema, entendeu agora? Sim. Ótimo. Página 275. Vamos lá, Clarissa. Chamamos de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo indicado às pessoas do discurso. Observe. Minha esposa é enfermeira. Ela é enfermeira. Terceira pessoa do discurso. As pessoas que gostam de viajar, sempre preferem um destino diferente. Elas sempre preferem um destino diferente. Terceira pessoa do discurso. Muito bem. Perceberam aí que os pronomes pessoais, eles vão poder substituir, né, os substantivos em várias ocasiões, certo? Se eu digo assim, eu e Paula vamos passear. Eu posso trocar esse eu e Paula vamos passear por que pronome, pessoal? Vocês sabem? Ela. Ela, vamos. Ela. Vai dar certo. Nós. Ela vamos passear. Nós vamos. Nós. Isso mesmo, Taima. Nós, isso, Maiane. Nós vamos passear. É porque além do eu, tu, ele, né? Ainda tem o nós, vós, eles. O eu, tu, ele ou ela, certo? São os pronomes pessoais do caso reto no singular. O nós, vós, eles ou elas, certo? São os pronomes pessoais do caso reto no plural. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Vamos lá, Clara. Leia aí esse quadro. Número singular. Primeira pessoa. Caso reto, eu. Caso oblíquo, mim, comigo. Segunda pessoa. Tu, ti, contigo. Terceira pessoa. Caso reto, ele, ela. Caso oblíquo, si, consigo, li. Plural, primeira pessoa. Caso reto, nós, eu, mais alguém. Caso oblíquo, nós, conosco. Segunda pessoa, plural. Vós, tu, mais alguém. Caso oblíquo, vós, convosco. Terceira pessoa do plural. Eles, elas, ele, mais alguém. Caso oblíquo, se, consigo, as, lis. Veja na prática, pode continuar. Veja na prática que os pronomes pessoais substituem substantivos. Os grandes atletas treinam diariamente para superar seus limites. Eles treinam diariamente para superá-los. Muito bem. Aí outra coisa que a gente precisa relembrar aqui, certo? É que os pronomes pessoais do caso reto, eles existem de duas maneiras. Os pronomes pessoais do caso reto, não, desculpa. Os pronomes pessoais existem de duas maneiras. Existe o caso reto e existe o quê? Os oblíquos, certo? Os pessoais do caso reto são, como eu já falei, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. O do caso oblíquo é comigo, contigo, me, se, consigo, nos, vos. Por exemplo, a menina nos falou que não haveria aula. Esse nos, né, que é sem o acento,
é um pronome pessoal oblíquo. Agora, se eu digo assim, nós vamos à escola. O nós, com acento, é o pronome pessoal do caso reto. Então, existem os pronomes pessoais retos e oblíquos. E existem muitos outros que a gente ainda vai relembrar aqui também. Certo? Aí vamos lá, Caio, que havia pedido para ler. Pode ler. Qual parte eu leio? 276, já? Isso. Os pronomes pessoais. Onde está? Não tô achando. Página 276. Caio, não acompanhou a leitura da classe. Ah, tá. Os pronomes pessoais oblíquos o, vírgula, a, vírgula, os e as se transformam quando se ligam a verbos terminados em menos R, vírgula, menos S, Não precisa tu ler a menos... termo. Terminada só assim, ó. Ok. Terminada em R, Nesse caso, o verbo perde essa letra e os pronomes ganham a letra I, L. O, L. LO, LO, LA, LOS e LAS. Pode ler os dois exemplos. Os alunos convidaram os professores para o aniversário. Eles convidaram-nos para o aniversário. Certo? Por exemplo, quando o verbo terminar em R, né, que é o caso aí que o Caio leu, é assim. Convidar. Termina em R. Como é que a gente vai utilizar aí os pronomes a ou o? Ou los, né? Ou los. A Entendi. gente vai dizer. Quer dizer que quando eles estão. Quando o a, o os e o as estão em substantivos, estão em verbos. Pode explicar. Pronto, vou explicar. Por exemplo, eu tenho o verbo aí convidar, né? Aí eu vou dizer assim: gostaria de convidar vocês para o meu aniversário. Eu posso usar o pronome oblíquo. Ao invés de eu dizer convidar vocês, eu posso dizer assim: gostaria de convidá-los para o meu aniversário. Esse los, convidar, o los, eu chamo de pronome oblíquo. Gostaria de convidá-los, gostaria de convidá-las, gostaria de convidá-lo. Isso é no Entendeu? pronome oblíquo, né? No pronome reto. Isso. No caso Mas reto, o aliás, pronome é oblíquo, simplesmente com verbo. isso. Mas o pronome oblíquo, Taimo, não é convidá-lo. É só o lo, tá certo? Outro pronome oblíquo também. A menina, minha amiga, foi à festa comigo. Qual é o pronome oblíquo que tem aí nessa frase? Minha amiga foi à festa comigo. Quem é que sabe? Ela. Quer dizer, não tem Não. nada. Minha amiga. Comigo. Comigo também. Comigo, contigo, consigo. Tudo isso são pronomes oblíquos, certo? Vamos lá, quem é que vai continuar a leitura? Ei, gente, Vamos lá, continua. Eles convidaram-nos para o seu aniversário. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os, as se transformam quando se ligam a verbos terminados em M. Nesse caso, eles adquirem as formas nó, na, nós, nas. Pronto. Muito bem. Nesse caso aí desse exemplo, é o exemplo que tem acima, né? Eles convidaram-nos para a festa. No caso aí, para o aniversário. Eles convidaram-nos para o aniversário. Esse nos é o pronome oblíquo, tá
Tá certo? Essa Vamos lá. festa que significa aniversário que a senhora falou? É, Quando terminados em é que R, a senhora. pode falar, desculpa. É o exemplo, eu estava lendo o exemplo que você leu, para explicar para vocês qual é o pronome, entendeu? Da frase. Aí vamos lá. Taimon, depois Clarissa. Podem ler, depois a Clara. Taimon. Agora eu só queria tirar uma dúvida. Então quer dizer que os pronomes pessoais, os oblíquos terminados em M, ficam com N, ficam com N. E os terminados em R com L. Não, ó. Não. Deixa eu explicar isso aí. Não é, por exemplo, quando eu digo assim, vou convidá-los para o meu aniversário. O pronome oblíquo é qual? Convidá-los. Eu vou convidá-los para o meu aniversário. Qual é o pronome oblíquo? O pronome oblíquo é LO. Convidá-lo. Los. Certo? Não confunda. O pronome não é convidá-los. O pronome é los. É igual no outro exemplo quando tem aí. Eles convidaram-nos. O pronome oblíquo é nos. Por que é que tem esse negócio aí dessa terminação? Em relação ao verbo. Se o verbo termina em R, convidar, ele vai sumir, né, o R, e eu vou dizer convidá-lo, né? Convidá-la, convidá-los. Se terminam em M, convidaram, eu vou trocar por nós, né? Ou nos, na verdade. Convidaram-nos, convidaram-na, convidaram-no, entendeu? Agora, sim, que eu expliquei errado. É sim, eu posso fazer a leitura? Ok. Há pronomes pessoais que usamos para nos referirmos a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa. São os chamados pronomes de tratamento. Veja alguns exemplos desses pronomes. Eu leio os pronomes. Pode ler o exemplo. A senhorita Gabi estuda no Santa Maria. Você gosta de praia? Dona Azinete é uma mulher exemplar. Seu Amaro torce muito pelo seu time. Peço a Vossa Senhoria que atenda à minha solicitação. Vossa Excelência é um político ficha limpa, deputado. Muito bem. Eu me lembro Aí, desse pronome de tratamento. É como uma forma exatamente. educada de se referir a outra pessoa. Na verdade, por exemplo, o padre ou o juiz, né? Vossa Excelência. É isso mesmo. É como o próprio nome já diz, né? Pronome de tratamento. É a forma como você vai tratar certas pessoas. Por exemplo, uma pessoa mais velha. Você não pode tratar a pessoa mais velha como tu, né? Como é a forma? O pronome de tratamento é para se referir a pessoas mais velhas. Senhora. Senhor. Senhora. Exatamente. Agora, se é com um amigo íntimo que eu vou falar, aí eu posso falar, né? Você. Você. Agora, se eu vou falar, por exemplo, com o rei, eu posso chamar de qualquer jeito? Não. Qual é o nome que a gente usa para se referir a um rei? Majestade. Vossa Majestade, a um príncipe. A príncipes e duques, a gente usa que pronome de tratamento, vocês sabem? Senhor, não. Vossa Excelência. Para príncipes e duques, é Vossa Alteza. Vossa Alteza. Para o Papa. Vocês sabem? O Papa. Nossa, esqueci do Papa. Vossa Santidade. Idade. Vossa Santidade. Para uma autoridade. Vossa Excelência. Que foi que eu tinha falado do príncipe? Isso, a Monique. Vossa Senhoria é usada para o quê? Vossa Senhoria também. A gente pode usar Vossa Senhoria para falar com o juiz, por exemplo, né? É a forma de falar senhor, né? De uma forma mais culta, vamos dizer assim, tá certo? Vossa Senhoria.
né? Hoje em dia, mal a gente usa, né, esse pronome de tratamento Vossa Senhoria. Mas é interessante a gente conhecer, né, gente? E aí, entenderam aí sobre os pronomes pessoais? É bem complicado, achei bem complicado. Assim. É porque os pronomes oblíquos, na verdade, são um pouquinho, não é que são mais difíceis, mas eles são um pouquinho mais complicadinhos de entender, tá certo? Os pronomes do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são mais fáceis, mas vai dar certo, vocês vão compreender. Vamos lá continuar, né, Clarissa? Apesar de um uso, os pronomes de tratamento para nós referimos à pessoa com quem falamos ou de quem falamos. O verbo ficar sempre na terceira pessoa. No Brasil, o pronome vós. Agora é Clara. Ok. No Brasil, o pronome vós está praticamente em desuso. Ele aparece apenas em alguns gêneros textuais e situações comunicativas específicas, como na linguagem poética e em discursos muito formais. Na prática, o pronome vós foi substituído por vocês. Da mesma forma, o seu correspondente oblíquo, vós, também é usado raramente, sendo substituído pela forma a vocês, como eu disse a vocês. Esse trecho aí é só para dizer o quê para vocês? Que o pronome, do caso reto, vós, e o pronome oblíquo vos, né? Eles estão caindo em desuso. Alguém Eles estão sendo usa substituídos esse por pronome? vocês. Eu não uso, não, tia. Quer dizer que eles estão sendo substituídos por vocês e a vocês. Vós, vocês Exatamente. e vos a vocês. A vocês e, por exemplo, deixa Eu eu vos dar. disse, eu vos Eu estou disse, vendo eu disse a vocês. vocês. Isso, estão sendo substituídos por vocês. Mais uma dica, né? O pronome do caso reto é vós e nós. Os do caso oblíquo é nos e vos, tá certo? Por exemplo, nós vamos à Fortaleza. O pronome é nós, pronome reto. Agora, ela nos falou uma coisa muito importante. Qual é o pronome dessa frase? Ela nos falou uma coisa muito importante. Nos. Ela. Ela e o outro, muito bem, Clarice, e nos, né? O ela e o nos, certo? O ela é o pronome reto. O nos né? ainda é bastante usado, o nos. O vós e o vos que estão caindo. Agora, o vos é muito difícil, por exemplo. Aqui estou eu que vos falo. Tia, né? eu lembro, ele ainda é usado, por exemplo, pelo padre na igreja. Ele, geralmente, quando ele lê as cartas, ou quando ele realiza uma oração, que eu não me lembro no momento, ele diz, eu vos disse, que seria como Não. eu disse a vocês. Quando ele diz que está caindo em desuso, é porque ele não é tão usado. Óbvio que ele pode ser usado, como por exemplo em uma missa, como você está falando, pode ser usado em um poema, né? Os poetas gostam muito de usar o voz, né? Principalmente o voz. E não quer dizer que ele desapareceu da nossa língua. O que é que ele quer dizer com isso, que está em desuso? Que hoje, né, as pessoas não costumam usar esses dois pronomes, nem o vós, nem o vos. Né? A gente substitui por vocês, certo? E muitas vezes a gente ainda substitui pelo tu, né? Certo? Ok, gente? Entenderam essa questão dos pronomes pessoais? Lembrando que tem outros pronomes. Tem, por exemplo, os pronomes possessivos. Tem os possessivos, tem os demonstrativos, tem os relativos, né? Mas vamos focar aqui, por enquanto, nesses, né? Que são os pessoais. Vamos lá relembrar. Me digam aí bem rapidinho quais são os pronomes pessoais, hein? Não, eu quero saber os tipos. Quais são os tipos de pronomes pessoais? Primeiro, segundo,
Terceiro. Pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, Eu, tu, ele, ela. Oblíquo. nós. Mim, comigo. Exatamente. Que, contigo. Se, Isso aí tá contigo. usar. O, Eu fui pra casa mesmo lembrar de todos eles. nós, convosco. Eles são ditos. Muito bem, né? E tem os de Vós, tratamento. nós. Caso reto. O nós e o vós é do caso reto. Os do Tia. caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, Professora, eles. Pode falar. a primeira vez que eu estudei esse oblíquo, reto, tinha mais. Não era só 4 não que aparecia. Era muito mais. Eram 6, 7. Não, mas aí no livro de vocês não apareceu só 4, não, Caio. Apareceram Não? lá. Não, olha, você vai ver aí na página Tinha... na página 276, tem aí uma tabela com vários pronomes oblíquos. Mi, então, mas só tem 4 deles. Número, pessoa, caso reto e oblíquo. Não, só tem 4 não, tem vários. Tem mais de 10 exemplos aí. Não, eu tô falando tipo do número, pessoa, caso reto e caso oblíquo. Eu tô falando que tem 4 desses só no placar. Tinha entendi. mais um outro. Tem Aí ti, eu tô contigo, tentando se, explicar. contigo, consigo também. Pronto, né, pessoal? Entenderam? Antes, eles botaram Sim. antes eles botavam um placar com tudo do conteúdo. Pronto. Exatamente. Tchau, Tem mais professora. que nós ainda vamos estudar, tá Tchau, certo? com Tchau, Deus, gente. professora. E Beijo. tenham um bom final de Vai ter semana. página de dever? Tenham uma boa final Vai de ter semana. dever sim, viu? Tchau, Tchau, até segunda.